Vamos à unidade 2, vamos continuar com os princípios da fisiologia, né? Extremamente importante para nós entendermos como o corpo reage ao exercício, né? Então, você discutir fisiologia do exercício, você precisa saber que ela é um ramo da fisiologia, porque a fisiologia ela trata tanto o ser humano no geral quanto o ser humano no estado de repouso e de atividade física. Mas a fisiologia do exercício não. Ela lida com a pessoa somente em atividade física. Ela não trata da pessoa em repouso, né? Então, para isso, você tem que remeter-se àquelas pessoas que querem objetivos maiores, né? Por exemplo, um medalhista, né? Você não, da noite para o dia, você não acorda com o corpo físico de uma pessoa campeã. Você precisa construir esse corpo. Isso é feito à base de muito treino, de muita dedicação, de uma orientação adequada. Você ter objetivos bem claros, isso ajuda bastante na hora de você prescrever os exercícios, né? Nós temos pessoas que não se encaixam, né? Atletas ou pacientes que não se encaixam em determinado tipo de atividade física e para isso ele precisa ser incentivado, ele precisa ser orientado, né? Um exemplo disso é um paciente com reabilitação cardíaca, por exemplo. Um pós-operatório cardíaco, um paciente que precisa fazer uma recuperação e a base da recuperação dele será o exercício físico. E aí ele vai se tornar entediado com aquela repetição constante de exercício. Então você precisa ter em mente que existem formas de se tratar, de se trabalhar com esse indivíduo para que ele tenha resultados satisfatórios, para que ele esteja motivado, né, a fazer o que você se propôs a fazer e que ele não se desvirtue do objetivo final, que é a recuperação dele. Então nós vamos ter uma unidade que nós vamos falar só sobre prescrição de exercício para cardiopatas. Mas para chegar nesse nível, você precisa ter um bom entendimento de biomecânica, né, da fisiologia humana e também da fisiologia do exercício, que é o que você está vendo agora. Então, entenda bem essa situação que eu vou falar agora. A célula, quando submetida a uma intensidade de exercício, ela pode se adaptar ou ela pode se modificar transitoriamente, só durante aquele exercício, né? Ou ela pode gradativamente se modificar e não retornar àquele estado original que ela tinha antes. Então, esse ganho, essa mudança, nós vamos chamar de adaptação. A adaptação, em algumas células, ela é irreversível, ou seja, uma vez modificado, ela não retorna mais, mesmo quando você para com as atividades físicas. Então, a adaptação, ela é interessante, ela pode ser benéfica para a atividade física em si, mas algumas intensidades de exercício e adaptações podem ser nocivas. Então vamos tomar como exemplo o próprio coração. Algumas atividades físicas são tão intensas e frequentes que o coração necessita fazer uma adaptação, uma mudança. Então ele faz o quê? Ele aumenta a quantidade de células do coração, né? É uma hiperplasia, ele cresce as fibras, ele amplia as fibras cardíacas. Isso é chamado de hipertrofia ventricular. Essa hipertrofia, ela é irreversível.
mesmo que ele pare com as atividades físicas, mesmo que ele nunca mais volte a correr ou fazer aquela modalidade, uma vez essa massa muscular aumentada, ela não vai mais regredir. E aí, toda vez que ele fizer um exame, um ecodoppler, ele vai estar aparecendo lá a cardiomegalia. Dependendo das consequências dessa hipertrofia, se ela for concêntrica, ela vai ser lesiva ao coração. E não é tão distante assim as notícias que vocês veem sobre fisiculturistas, né? São sobre pessoas que, submetidas a grande intensidade de exercício, apresentam cardiomegalias e acabam morrendo por desequilíbrio ou disfunções dessas características que aconteceram. A fibra muscular, que a gente classifica como músculo estriado esquelético, né? A fibra muscular, ela é diferente. As adaptações, elas podem ser revertidas, né? Quando você para com uma atividade física, se aquelas fibras musculares não estão mais sendo utilizadas na intensidade que ela estava, ela simplesmente será destruída e você vai voltando àquele corpo original. Então você vai ter dificuldade para mantê-lo e você pode perder todo o teu ganho, toda a tua produção, dependendo do tempo que você ficar inativo. Essa imagem que aparece na tela para você aí, ela é uma imagem que mostra várias adaptações que uma fibra muscular pode ter. Nós podemos ter uma adaptação tanto para a hipertrofia, que é o aumento dessa massa muscular, mas nós também podemos ter uma adaptação para a hipotrofia, que é a perda dessa massa muscular. Mesmo você, na condição de nunca ter feito exercício físico, mas por um motivo você ficou acamado ou ficou impossibilitado de se deslocar, você começa um processo de adaptação à nova realidade. Ou seja, não estou me movimentando, os meus músculos, eles vão começar gradativamente a serem hipotrofiados. Ou seja, diminuindo a sua quantidade e o seu volume, fazendo com que você fique mais magro, mais fino, tecido flácido, sem força, sem potência, e isso é extremamente prejudicial. Então, tudo o que acontece quando se faz uma atividade física, nós classificamos de duas formas: adaptação ou as mudanças que acontecem na hora do exercício, e a adaptação crônica, que é aquela relacionada à intensidade com que você faz ou à repetição com que você faz o exercício. Então, a expressão adaptação, ela vem seguida de uma palavra: modificação. Se a sua célula se modificou, então ela foi adaptada. Vamos tomar como, por exemplo, a própria fibra muscular, próprio músculo. Quando você se propõe a fazer uma sessão de academia de musculação, se você medir o seu músculo antes de fazer as séries que você vai fazer, quando você medir depois, você vai perceber que houve um ganho em volume daquele músculo. Então você pode ter aumentado aí 0,5 a 1 centímetro de tamanho do que era o volume original. E aí no dia seguinte, quando você retorna à academia, aquela massa muscular voltou ao que era antes. Você perdeu aqueles 0,5 centímetro ou 1 centímetro que você ganhou no dia anterior. Por que isso aconteceu? Porque essa adaptação nós chamamos de adaptação aguda. É o que aconteceu no momento em que você começou a fazer a atividade física. Então a adaptação aguda é aquela em que ela vai ocorrer instantaneamente durante o exercício, mas cessando a atividade física, ela tende a voltar ao que era originalmente.
Já uma adaptação crônica, essa não. Essa adaptação crônica, ela acontece ao longo do tempo em que você estiver repetindo essas atividades físicas. Então, uma adaptação aguda, ela vai ocorrer independente da sua vontade, sempre que você fizer uma atividade física, e a adaptação crônica vai depender da intensidade e da frequência dos exercícios. Então, uma acontece sempre que eu mexer, que eu me movimentar, e a outra vai ter critérios para que ocorra. Tá? Então, os efeitos agudos, eles podem ocorrer no seu corpo todo. Então, o que vai acontecer? Quais são os efeitos agudos que eu vou ter? Aumento na produção de energia, transporte de nutrientes, o fígado vai trabalhar numa velocidade maior, a captação de oxigênio pelo pulmão aumenta, a frequência cardíaca e a força de contração vai mudar, né? Então, o transporte dentro da célula vai ser mais rápido. Então, todas essas mudanças, todos esses efeitos agudos, eles são necessários para que você possa ter uma atividade física adequada, sem se cansar. E entre eles, né, existe o pós-treino, que a gente chama de pós-atividade física. O que isso significa? Isso significa o seguinte: quando você terminou a sua atividade física, quando você acabou, o seu corpo entra num processo de reconstrução. Ele começa a entender que amanhã você estará repetindo esse mesmo exercício ou até com uma intensidade maior. Então, o que ele vai fazer? É como uma obra que você tem 10 ajudantes para construir uma casa e você percebe que não está indo rapidamente, o que você faz? Contrata mais 5, mais 6, e aí com 10, com 20, com 25 homens, você consegue ver a casa sendo construída mais rápido. O corpo faz o mesmo jeito. Quando ele percebe que você vai repetir aquela atividade física e você vai necessitar de um suporte, ele vai te dar essas condições. Quando é um músculo, ele faz uma hipertrofia do músculo, né? Te dá mais força. Os efeitos subagudos, eles vão direcionar o efeito crônico que vai acontecer nesse caso, né? Que é o desfecho final, né? Então, princípios da adaptação de força estão relacionados à magnitude e à intensidade do exercício que você vai prescrever, né? O efeito subagudo, ele está relacionado ao tipo de treinamento que você quer, né? Então eu vou enfatizar para você que você tem que escolher entre uma modalidade aeróbia e anaeróbia para trabalhar. Não dá para você fazer a alternância dos dois para ser competitivo, ou um ou outro. Dá para você trabalhar os dois quando o objetivo não for a competição a alta performance. Então você trabalha isso aí no seu paciente, nos seus casos de atendimento da clínica. Então você pode alternar entre exercício aeróbio e anaeróbico, que ele não vai ter prejuízo em relação à intensidade do exercício. Mas em atletas, não. Atletas, ou você concentra só no aeróbico, ou você concentra só no anaeróbico, para que ele tenha performance e consiga responder bem. A resposta, a direção da resposta, você vai precisar trabalhar. Então, existem técnicas que te orientam a sempre mais, ganhar mais, aumento de carga. Então vamos pegar como, por exemplo, o peso de 10 quilos que ele levantou hoje fazendo um exercício para o bíceps. Se na manhã seguinte, na sessão seguinte, você der a ele 7 quilos, você não vai ter resultado satisfatório. Por quê? Porque ele já trabalhou com 10. Agora ele não pode trabalhar com 7 mais, ele tem que trabalhar sempre com 10.
E é 10 ou é 11 quilos, é 12 quilos, é uma carga progressiva. Porque se você voltar para 7, e a resposta e a magnitude do exercício vai fazer uma adaptação diferente. Então, ele vai perder potência, ele vai perder característica, né? Isso aí não é o ideal, não pode ser feito. Então, lembre-se sempre, vamos prescrever exercício? Vamos. Vamos avaliar o paciente individualmente? Vamos. Então, qual é o tipo de adaptação que eu quero? É uma adaptação para atividade aeróbica? Ótimo. É uma adaptação para atividade anaeróbica? Ótimo. Então, vamos prescrever exercícios sempre com essa característica. Você quer trabalhar com atividade aeróbica? Então, é resistência. Então, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Tempo de exercício. A carga ela é dada por tempo de exercício. Você fez a caminhada de 30 minutos, depois você faz a caminhada de 40 minutos, de 50 minutos, de 60 minutos, aí você atingiu o tempo que você quer fazer de caminhada, que é de 1 hora ou de 2 horas. Aí você fala, bom, eu agora faço caminhada de 2 horas. Como eu posso melhorar mais ainda a minha performance? Aí você faz uma outra coisa que é a cadência, que é a velocidade. Então você fez 2 horas numa velocidade média de 5 km por hora. Aí o que você faz? Mantém as 2 horas e aumenta a cadência. Agora você passa a uma velocidade de 6 km por hora, de 7 km por hora, até que você vai estar fazendo essas mesmas 2 horas de atividade, correndo 10, 12 km por hora. O que vai mudar? A distância com que você faz. No início você fazia 8 km em 2 horas. Agora, numa velocidade de 12 km por hora, você vai estar fazendo aí, em vez de 8, você está fazendo 12, 13 km no mesmo tempo. Isso é a adaptação, isso é condicionamento, isso é performance. Ok? Vamos para a unidade 3. Um abraço.